De volta com o nosso Você Bonita, chama a atenção de vocês, o assunto é super bacana. Perguntem no @VocêBonitaTV, porque hoje a gente vai falar por trás da dor de garganta. Convidamos o otorrinolaringologista, Dr. Fausto Nakandakari. Bem-vindo. Prazer. Prazer é meu. Vamos lá, doutora. A gente não está numa época do ano muito tranquila, né? Parece que, puxa, né, o tempo não se define e isso acaba também nos aproximando um pouco mais desses probleminhas e até da questão viral, que é um início aí do nosso assunto, né? Sim, com certeza. É mais prevalente no outono e inverno, mas esse inverno está demorando demais para nos deixar também, né? Tá mais longuinho e tá seco, né? E o clima tá muito seco e isso aumenta também a chance de você ter uma doença infecciosa ou uma doença viral, uma doença bacteriana. Doutor, então vamos lá. Como a gente vai falar que a dor de garganta ela pode vir muito além, às vezes a gente diariamente ou em alguns momentos, enfim, você acorda, você engole e fala, hoje tá pegando um pouquinho, tá doendo um pouquinho, ao longo do dia pode passar ou não. Fato é, e aí a minha primeira pergunta, sempre inicia-se, então, esse processo com vírus. Como é que é essa relação? Então, com vírus é muito mais comum do que algo que ocorra com a bactéria? Não, nem sempre se inicia com o vírus, depois acaba evoluindo para uma infecção bacteriana. Quando o paciente ele tem o contato com um determinado germe, seja ele vírus ou seja ele bactéria, começa mais ou menos da mesma forma, uma dor de garganta. E aí pode ter outros comemorativos com o passar do tempo, às vezes 1 dia, 2 dias, e então a gente vai determinar a partir dos sintomas do paciente. Tá, porque quando a gente olha para as imagens que estão aqui, tem ali a plaquinha vírus e a plaquinha bactéria. Sim. Vejam bem, tá igual. Então, queria que você comentasse um pouco, porque isso também vai muito numa questão até de urgência, principalmente das mães, ou de quando a gente tem, né, ninguém quer ficar com o desconforto da dor e muito menos não tratar e ficar pensando que aquilo pode evoluir e ser uma coisa mais séria. Então, o que a gente tem que observar? Tem algum sintoma que vai ser diferente ou mesmo a olho nu? Nas primeiras horas de sintoma, são muito difíceis a gente discriminar se é uma doença viral ou se é uma doença bacteriana. Tá? Então, normalmente a gente começa com remédios mais sintomáticos, que a gente chama. Remédio para dor, um anti-inflamatório, uma pastilha. Tá, para esse início, porque vocês ainda não sabem. Ainda não sabemos. Como se manifesta um vírus? Se for vírus, o que vai acontecer? Bom, se for um vírus, o paciente vai ter uma dor de garganta, pode ter uma febre baixa e não deve evoluir para pus na garganta, pontinhos, aqueles pontinhos na garganta, tá? Apesar do que tem algumas doenças virais que podem também ter. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas, normalmente, as doenças virais são autolimitadas. E com analgésicos ou até pastilhas, a gente consegue resolver o problema em 2 ou 3 dias. Digamos que aquela febre não persiste. Em algum momento ela cessa, que o corpo combateu, digamos assim, expulsou, enfim, passou. Sim. O paciente ele pode ter aquele estado febril durante 2 dias, até 3 dias. Mas normalmente ele não é uma temperatura muito alta, né? E aí, com o passar desses 2, 3 dias, a temperatura vai baixando também. Então, ou seja, ele pode ter uma febre de 38, 38,5, no segundo, no terceiro dia já começa a ter uma febre mais baixa. Entendi. Tá? A diferença é que a evolução é uma evolução boa. Tá? E o paciente vai melhorando ao longo desses 3 primeiros dias. Isso com o vírus, se for algo viral. Aí, pra gente falar um pouco de bactéria, tem um vídeo bem interessante que a gente vai passar pra vocês. Dá uma olhada, o doutor vai explicando pra gente. Olha lá. Quando a infecção é por bactéria, o que acontece, doutor? O vírus não vira bactéria. Não. Vírus é vírus, bactéria é bactéria. Justamente. E aí? Explica pra gente o que acontece. Então, ali, ó, o paciente, ele espirrou, deixou aquela secreção, aquele laivo de saliva, a pessoa botou a mão e coçou o olho, coçou a boca, coçou o nariz, pegou o vírus ou a bactéria.
Tá. É mais ou menos da mesma forma o contágio. O contágio, certo. Tá. Agora, ele é muito resistente, né? Os dois, né? Exato. Se tá aqui, enfim, você passa, nananã, ele vive, enfim, não sei, mais de um dia, mais de 24 horas. Não, ele é muito rápido isso daí. Mas principalmente em locais com alto volume, alta concentração de pessoas, por exemplo, um metrô, que a pessoa espirra, né, pode até colocar a mão no rosto para proteger. Coloca a mão na barra, aí ele sai. Em poucos segundos, outra pessoa segura a mesma barra e coloca a mão, limpa o rosto, vai coçar o nariz, acaba sendo infectada. Cinema é um horror, né? Cinema. Porque você tá lá comendo a pipoca, né? Você tá com a mão aqui, aí você põe aqui e já passou aqui, já passou na cadeira. E quando a gente fala em doenças infecciosas, a gente ainda tem que lembrar dos extremos de idade, em especial as crianças. Por que as crianças? Porque elas têm uma baixa imunidade, uma imunidade em formação ainda. Tá, então é por isso que é mais suscetível mesmo. Em crianças. Em crianças, né? Porque a imunidade da criança ainda está em formação. Então ela não tem a memória imunológica para aquele vírus ou para aquela bactéria. Então quando o vírus entra no organismo da criança, ela acaba pegando de jeito essa criança. E outra, a criança também não tem os hábitos de higiene que nós adultos temos, né? Então ela coloca tudo na boca, um brinquedo que ela vai na escolinha, coloca na boca, larga lá. Daqui a 2 segundos, outra criança e coloca na boca. Ou a chupeta, né? A chupeta, é muito comum a criança ir de chupeta na escola, ela pega, tá com a chupeta na boca, deixa no chão, outra criança vai e coloca a mesma chupeta na boca, né? Então... Quem nunca viu esse filme? Justamente. Né, doutor? Que tem filho. Não, e que daí depois tem o segundo filho, aí o mais velho passa pro outro, porque, enfim, ficou no corredor o vírus, aí o outro fica na sala, fica no sofá. No final, gente, é bem rápida mesmo a contaminação. Eu vou colocar já, contaminação, não, desculpe, o contágio, né? Vamos colocar uma perguntinha do público e já você conta pra gente também por que, bom, diz a lenda, que a infecção na garganta por bactéria é uma das doenças que mais faz febres altas, enfim, num quadro que é até mais comum do que tantas outras doenças. Estamos falando de algo comum, dor de garganta é algo comum. Sim. Você já me conta por quê. Na tela a perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo pra você. Resíduo de alimento na garganta pode causar infecção? Olha que pergunta interessante. Já. Bom, a gente tem 2 situações aí. Resposta para essa pergunta é sim. O resíduo de alimento pode causar uma infecção. Ou por um atrito, causou uma feridinha ali e causar uma infecção secundária. Tá. Mas normalmente o que ocorre é que a gente tem essa estrutura aqui, as amígdalas, né? Elas formam criptas, elas têm algumas reentrâncias e é onde o alimento se deposita. Ele fica impactado nas amígdalas. Nossa. E a gente tem bactérias na nossa boca que convivem com a gente e não são infecções, tá? E elas processam esse alimento e acabam formando o que a gente chama de cásium. É resto de alimento e pode, entre aspas, mimetizar, pode como se a pessoa tivesse uma infecção. Tá sentindo uma dorzinha de garganta, uma pontadinha aqui? Mas não tem bactéria nenhuma. Não tem bactéria, é resto de comida. Aí sai uma bolinha branca e mal cheirosa, que é o cásium. É resto de comida. E para essa higienização? Gargarejo, bochecho, como é que a gente faz? Normalmente uma boa higiene oral, com bochecho, com gargarejo, ela vai ajudar. Outra coisa que eu costumo orientar, alimentação. A gente tem o costume de comer e engolir direto. Então, quando a gente tem um resíduo maior, ele é mais difícil de impactar, mas ele é mais difícil de sair também. Entendi. Então, a gente tem que mastigar bem os alimentos. Tá, uma dica maravilhosa. E, doutor, quando a gente está falando dessa questão, então, de bactéria, de vírus, né, e enfim, dos bichinhos mesmo, todo o desenrolar da história tá na imunidade. Então, assim, o que a gente nota? Principalmente quem mora em São Paulo, gente. É o caos esse ar que a gente respira. Só que é um horror, né? E agora com tempo seco, com um clima que não se define e tal, porque você fala assim, pegou frio, pegou gripe. Não é o frio,
na verdade, é que o frio diminui a imunidade. Explique isso pra gente, até para as mamães em casa ficarem aí. Como é que a gente previne tudo isso? Bom, a gente tem a seguinte situação. Para a gente ter uma infecção, seja ela viral ou seja ela bacteriana, a gente precisa do agente, ou o vírus ou a bactéria. Né? Só o frio não. Só o frio não vai causar esse quadro, né, de uma amidalite, uma faringite. E nesse sentido, o frio, né, e outras coisas mais pode diminuir a imunidade do paciente. E aí ele da fica pessoa. suscetível. E fica suscetível, né? Até pegando o gancho do último quadro, né, a respeito da nutrição, a nutrição também é importante para a gente, uma boa alimentação, né, com uma dieta equilibrada e uma noite bem dormida, também são coisas importantíssimas para manter a nossa imunidade. Que coisa, né? Tá vendo, gente? Então, claro, não é que é pra ficar passando frio, né? Exato. De jeito nenhum. Porém, o que não quer dizer que o frio é que traga o vírus e a bactéria. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Paula. Um beijo. Tomar, então, as coisas geladas realmente ocasionam dores de garganta? Pode causar, né? Pode causar. E principalmente para quem é usuário da voz. Professor, telefonista, cantor, né? As personalidades da televisão. A gente aqui, né? Pode, então, aumentar a chance? Mas não necessariamente vai evoluir para um quadro infeccioso. Né? Certo. Pode ser algo pontual, que não tenha nem o vírus, como você comentou. Exato. É só aquele... Enfim, o gelado numa região que é aquecida. Isso. Né? E principalmente para quem usa muito a voz. Você tem que manter a voz aquecida para manter uma voz boa. Né? E quando você toma um gelado, no meio de uma apresentação de um show, por exemplo, um cantor, né, toma um gelado, isso pode desaquecer o trato respiratório alto e pode levar uma irritação na garganta. E até uma rouquidão. E até uma rouquidão. Interessante. Vamos colocar mais perguntinha e depois vamos discutir algumas coisas que você trouxe. Porque tem spray, tem o famoso própolis aqui, quando que é indicado. Tem as balinhas de gengibre e os chás. Será que então eles são eficazes? Antes, perguntinha do público na tela. Obrigada, Vivi. Um beijo. A faringite maltratada pode progredir para uma infecção de garganta? Pode. No final das contas, a faringite é uma infecção de garganta. Tá. Né? E existem complicações dessa faringite, né? Que tem muitas descritas e uma das principais é o pus, os abscessos faríngeos. E aí já é bactéria? Aí já é bacteriano. Então, doutor, pode iniciar um quadro sendo viral, com a febre, como você comentou, se em 3 dias não cessar, é porque uma bactéria se aproveitou dessa situação e também deve estar fazendo um estrago por lá. E também deve estar fazendo um estrago por lá. Mas, agora uma pergunta interessante pelo seguinte. Quando você examina um paciente, ele ainda não tem esse pus que você comentou. Quando entende-se que aquele paciente pode, de repente, tomar um antibiótico porque aquilo tá já com uma cara que vai evoluir? Pergunta de mãe essa. Quem tem alguma dúvida, hein, Glaucia? Quem tem alguma dúvida? Porque a gente fica esperando e fala, não, mas eu vou esperar então 3 dias. Aí, seja adulto ou seja criança, as crianças ficam caídas. E aí você não sabe mais o que você faz. Pergunta difícil essa. Mas bota o médico ali no... É o seguinte, a gente vê de acordo com os sintomas do paciente. Tá? Então, se o paciente ele tem uma febre alta, mal-estar, uma prostração, né? Aquela criança que está caída, né? Até nós adultos. Sim. Né? Então, é muito sugestivo de um quadro bacteriano. Às vezes, sem os outros sinais, sem aquele pus na garganta, é mais provável que aquela infecção seja uma infecção bacteriana. Entendi. Então tem outros sinais também que temos que estar atentos, tipo parou de comer, esse tipo de coisa, né? O parar de comer, ele pode dar também em sintomas mais leves, né? Então a febre também altera o centro da fome e ela pode levar, e pode ser uma infecção viral. Viral, tá. Mas normalmente a progressão da doença viral, né, a evolução para bem, né, ela também acontece. Né? Agora, aquela criança que está bem caída, bem prostrada, aí é importante a gente
entrar com antibiótico o mais rápido possível. Corre, gente, procura um médico rápido. Na tela, a perguntinha do público que escreveu pra gente. Rodrigo, obrigada, um beijo. Qual seria a dor de garganta alérgica? Ainda tem esse caso, né, das pessoas que têm mais predisposição. Bom, aqui em São Paulo é uma situação complicada, porque a gente tem um quadro, uma poluição importante. Outono e inverno, que a gente estava comentando antes, né, tem uma concentração muito grande de poluição. E aí a gente se estende ainda hoje porque está muito seco o tempo, né? Então a pessoa ela pode ter também aquela dorzinha de garganta, aquela irritação na garganta por um quadro alérgico. E não ser nem vírus, nem bactéria. Justamente. E aí também não tem muito jeito, né, doutor? Porque a questão alérgica, ela também tem que ter um tratamento, né, para isso. Também tem que ter um tratamento. E normalmente a gente entra com um antialérgico. Tá. Tá? Para diminuir os sintomas. Para diminuir os sintomas. Eu tenho 1 minuto, doutor. Tudo isso aqui é eficaz? Vale a pena? Todas essas medicações, elas valem a pena. Até porque o uso indiscriminado do antibiótico, ele acaba induzindo uma resistência bacteriana. Tá. Então, aquela dorzinha mais fraquinha, a gente pode entrar com um chá, com um anti-inflamatório, com uma pastilha, com um analgésico comum. Tá. Isso é importantíssimo, antes da gente chegar e medicar com antibiótico. Própolis também. O própolis também. Tá aí. Fechamos. 20 segundos finais. Quem quiser saber mais do trabalho do doutor, obrigada, viu? Foi ótimo. Mas... Clínica Livide, tudo junto, é assim mesmo que se pronuncia? Isso. clinicalivide.com.br. Vai lá.